Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e vamos iniciar a aula de número 84. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos abordar aí o assunto de resistores. Vamos definir o que vem a ser a resistência elétrica. Falaremos aí dos resistores ôhmicos. Vamos também especificar a resistividade e resolver exercícios aí do nosso material. Então, prepare o seu caderno e vamos começar. Então vamos lá, iniciando aí o nosso assunto da nossa aula, resistores. Bom, definimos o resistor como o dispositivo do circuito elétrico responsável por converter a energia elétrica transportada pela corrente em energia térmica, ok? Integralmente, tá certo? Um resistor, ele é caracterizado por sua resistência elétrica. E definimos a resistência elétrica de um resistor como sendo a razão entre a DDP aplicada nos seus terminais, dividido pela intensidade de corrente que o atravessa, ok? No sistema internacional de unidades, a unidade de resistência elétrica é o ohm, ok? Aí o símbolo utilizado é a letra do alfabeto grego ômega, tá certo? Ômega maiúsculo. Bom, a representação de um resistor em um circuito. Nós temos aqui basicamente duas representações. A primeira é mais conhecida, é mais simples até de desenhar. A segunda também é bem utilizada, tá certo? Então nós temos aqui os terminais A e B, tá certo? E aqui o valor da resistência do resistor. Então você pode utilizar esses tracinhos aqui, né? Ou então esse retângulo, tá certo? Resistores ôhmicos. Dizemos que um resistor é ôhmico quando a sua resistência é constante, ou seja, ela não depende da tensão elétrica aplicada e nem da intensidade de corrente que o atravessa. Então, a resistência acaba sendo constante. Essa razão aqui permanece constante aqui à medida que você altera a DDP, aí a intensidade de corrente vai se alterar na mesma proporção. Muitas vezes utilizamos essa relação aqui para dizer que o resistor é ôhmico. Tá? Eu digo que ela é mais a consequência do resistor ser ôhmico a partir da definição do que propriamente dizer que isso daqui é de fato a lei de Ohm, né? Ou a primeira lei de Ohm para os resistores. Mas tudo bem, sem problema nenhum, não tem nenhum prejuízo, tá certo? No gráfico, aí olha, do plano cartesiano U versus I, eu tenho aqui uma função do primeiro grau passando até pela origem, não é verdade? Então tá aí, olha. Então nós temos aqui na vertical a DDP e na horizontal a intensidade de corrente I. É bem verdade que parece que a DDP é a resposta da corrente, não é isso? É o contrário, né? Na verdade, a resposta é a corrente. Mas dessa forma fica muito mais fácil de visualizar quem é essa inclinação aqui, olha, esse ângulo alfa, ou melhor dizendo, a tangente dele, tá certo? Então a resistência aqui vai ser medida pela tangente desse ângulo alfa, ok? Resistividade. Então, vamos pegar aqui uma figura que representa um condutor no formato cilíndrico, tá? Pode pensar aí no fio de cobre, tá certo? Esse resistor aí, olha, ele é caracterizado por ter uma área de seção transversal A e um comprimento L. Nós vamos verificar que a resistência elétrica desse condutor vai depender das características físicas desse condutor. Exatamente a área que você observa aí da seção transversal e o comprimento L, tá certo? Isso porque a resistência ela é baseada aí no número de colisões que os portadores de carga elétrica que transportam a corrente provocam aí com os átomos da estrutura do material, tá certo? Então a resistência basicamente é caracterizada por essas colisões. Então observe o seguinte, se eu tiver um condutor com comprimento maior, então eu vou ter mais átomos, e mais átomos significa mais colisões, tá certo? Então a resistência acaba sendo diretamente proporcional ao comprimento aí desse condutor, o comprimento L. Por outro lado, essa área da seção transversal aí, olha, se eu puder estrangular essa área, vamos diminuir essa área aqui, olha, vamos estrangular o condutor, eu vou diminuir então o espaço livre entre os átomos, fazendo com que o número de colisões também aumente. Isso significa então que a resistência acaba sendo inversamente proporcional a essa área de seção transversal. E claro,
A resistência vai depender do material utilizado aqui, olha, pelo nosso condutor. Por exemplo, um fio de cobre tem uma resistividade, fosse ouro, uma outra resistividade. Então, a resistência vai ser igual à resistividade, representada aqui pela letra Rho, do alfabeto grego, pelo comprimento L e pela área da seção transversal A. Essa resistividade no Sistema Internacional de Unidades é dada em ohm vezes metro, ok? Potência dissipada. Bom, um condutor, um resistor, ele dissipa toda a energia que ele recebe da corrente. E a taxa com que a corrente fornece energia para o circuito é U vezes I. Tá certo? Então, levando em consideração que o resistor é ôhmico, usando U igual a R vezes I, eu posso encontrar aqui duas expressões para calcular, né, a potência dissipada por um condutor, por um resistor. U ao quadrado sobre R, ou ainda R vezes I ao quadrado. Podendo também utilizar a expressão da taxa de fornecimento de energia, a potência, né, da corrente U vezes I. Tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar aí a resolução dos nossos exercícios. Pegue o nosso material na página de número 62, questão de número 8. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Trata-se aí de dois condutores, não é isso? E observamos que o condutor 1, ele tem a sua resistência definida como sendo U por I, não é isso? Constante. Isso mostra então que ele é um resistor ôhmico, ou seja, a resistência dele não vai depender da tensão elétrica e nem da intensidade de corrente, tá certo? Ao passo que o condutor 2 não é um resistor ôhmico. Então, a alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima página, página de número 63, questão de número 9. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Bom, como eu havia dito aqui, né, muitas vezes você pega um condutor e ele tem um formato cilíndrico, não é verdade? Então a resistência de um dado condutor, né, vai ser igual a ρ, sua resistividade, comprimento L, dividido pela área da seção transversal. No caso aí, uma circunferência, não é isso? Um círculo de raio R. Então, πr ao quadrado. Na letra A, vamos manter aí o raio constante, não é isso? E triplicar aí o comprimento. Então, teremos aí uma nova resistência que vai ser 3 vezes a resistência original. Ok? 3L, né? Bom, por outro lado, olha, vamos manter o comprimento L, mas dobrar o raio. Dobrando o raio, já observou aqui que você tem que pegar 2 ao quadrado, não é isso? Inversamente proporcional aqui, olha, ao quadrado do raio. Portanto, a nova resistência vai ser 4 vezes menor, né? Vai ser a resistência original dividida por 4, ok? Próxima questão, questão de número 10, ainda na mesma página. Olha só, espero que você tenha lido aí o enunciado com bastante atenção. Trata-se aqui de uma junção de 9 condutores idênticos, ou seja, mesma resistividade, mesmo comprimento e mesma área da seção transversal, mas dada aqui em termos do diâmetro, tá? Então, olha, eu vou justapor, né, colocar todos esses condutores um grudado ao outro, tá certo? Do lado do outro, tá? De tal forma que eu vou ter um comprimento 9 vezes maior. São 9 L, tá certo? Então, 9 vezes maior, ok? E a área da seção transversal, como ele deu aí em função do diâmetro, lembrando que o raio é metade do diâmetro, então está aqui, olha, πd ao quadrado sobre 4, o que me dá uma resistência total de 36 ρ L sobre πd ao quadrado, tá certo? Bom, o que nós temos aqui é uma associação em série, tá? A gente vai ver mais para frente, um pouco de forma mais profunda, né, como é que funciona uma associação em série, tá certo? Bom, agora eu quero pegar um único condutor, tá certo? Um único, tá? Não vou juntar com nenhum outro, só um único condutor. E eu quero saber qual deve ser o diâmetro desse novo condutor que vai me dar a mesma resistência elétrica, tá certo? Então vamos lá. Em termos do diâmetro, está aqui, olha, πd ao quadrado sobre 4, então essa resistência desse condutor vai ser 4ρ L sobre πd ao quadrado. Acontece que essa resistência aqui tem que ser igual a de cima, tá certo? Então vamos igualar aí e vamos encontrar que o diâmetro desse condutor tem que ser 1/3 do diâmetro original dos condutores utilizados aqui em cima, tá certo? O que vai me dar como alternativa correta a letra B, ok?
Vamos lá, continuando aí com a resolução. Agora a página 63, questão de número 11. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Bom, olha, a potência dissipada, como nós vimos, é a ddP ao quadrado sobre a resistência. De acordo com os dados fornecidos no enunciado, para uma ddP de 220 volts, a potência é de 7.600 watts. Tá certo? Agora, para uma ddP de 110, com a mesma resistência, qual vai ser a nova potência? Podemos aqui, olha, pegar a razão entre as duas expressões. Então, a nova potência vai ser de 1.900 watts, o que me dá como alternativa correta, letra D. Ok? Questão de número 12. Vamos lá, está acabando. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então, vamos lá. Vamos para a solução. Aqui, olha, o resistor fornecendo calor sensível, né? Então, vamos lá, olha. Primeira parte é o calor sensível, ok? Olha, a temperatura inicial, de acordo com o enunciado, 20 graus Celsius, vai para a temperatura final de 100 graus Celsius, ok? Então, olha, a quantidade de calor sensível fornecida aí vai ser de 1.280 joules, de acordo com os dados fornecidos no enunciado, ok? Bom, agora calor latente. O que vai acontecer? Mudança de estado, não é verdade? Então, olha, efetuando os cálculos de acordo com os dados do enunciado, 4.460 joules. Ok? Então, a energia que deve ser fornecida aí no total é de 5.740 joules. Tá certo? Bom, acontece que a energia total vai ser a potência dissipada vezes o intervalo de tempo, ΔT. Tá? Então, eu vou encontrar um intervalo de tempo de 2.296 segundos, o que me dá como alternativa correta, letra D. É só substituir os dados que foram dados no enunciado da questão. Tá certo? Vamos lá, então, a nossa última questão, questão de número 13, já na página de número 64. Interessante aqui que nós temos uma transformação gasosa e essa energia vem exatamente de um resistor. Olha só. A variação da energia interna, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, é a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Lembrando que para um gás monoatômico, a variação da energia interna, 3 meios de nr ΔT. Tá certo? Bom, a quantidade de calor, então, vai ser igual à potência dissipada vezes o intervalo de tempo. Tá certo? E no caso aí, R vezes I ao quadrado, em que R é a resistência, a intensidade de corrente ao quadrado vezes o intervalo de tempo ΔT. E o trabalho aí vai ser dado pela força vezes o deslocamento, tá certo? Bom, variação de temperatura, de acordo com os dados enunciados, 3 Kelvin, que corresponde a 3 graus Celsius, tá certo? Então, a alternativa correta aí, letra C, ok? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós vamos entrar na parte de associação de resistores. Vamos resolver também bastante exercício referente aí a essa parte de resistores no circuito elétrico. Tá certo? Então, te vejo lá na próxima aula. Até lá!